Dando continuidade a nosso módulo anterior, este terceiro módulo da disciplina Filosofía da Ciencia ten como tema central a caracterización da filosofía da ciencia e dos problemas que ela se coloca con relación ao coñecimento científico. Neste caso particular deste terceiro módulo, o que nos vai interesar particularmente é caracterizar a perspectiva desde a cual a filosofía da ciencia se coloca para formular súas cuestións. Isto é, o lugar desde o cual a filosofía da ciencia formula as cuestións que ela direcciona á ciencia. Nosa pergunta será entón, desde que lugar se faz a filosofía da ciencia? E responder a esa cuestión implica deixar en claro o que se entende por perspectiva metacientífica. A perspectiva da filosofía da ciencia é o que se dá en chamar perspectiva metacientífica. Lógicamente se trata para a maior parte de vocês, a expresión metacientífica ou a expresión metaciencia para a maior parte de vocês é un neologismo, un tecnicismo cuyo significado posiblemente non fique claro. Mas non é tan difícil de entender. O prefixo meta indica unha posición de posterioridade. No caso, cando se trata de un discurso, como pode ser o discurso metacientífico, esa posterioridade se dá con relación ao propio discurso da ciencia. Tal vez unha expresión que nos possa servir como referencia para entender o termo metacientífica sella a expresión metalinguaxe. A expresión metalinguaxe designa unha linguaxe cuyo objeto é unha outra linguaxe. Neste sentido, se pode dizer incluso que a filosofía da ciencia ten unha posición metalingüística con relación ao linguaxe da ciencia. A ciencia sería unha linguaxe, un discurso, e sobre ese discurso, sobre as regras dese discurso, sobre os principios constitutivos dese discurso, nos compomos un outro discurso relativo a él, ao cual podemos caracterizar como un metadiscurso, como unha metalinguaxe, e, como esa linguaxe é a linguaxe da ciencia, caracterizamos esa linguaxe como unha linguaxe metacientífica. Por eso dicemos que a filosofía da ciencia é unha reflexión de carácter metacientífico. Isto se pode esclarecer ou se pode ilustrar apelando para esta clasificación dos coñecimentos científicos, esta clasificación das ciencias factuais, das ciencias empíricas, apresentado por Mario Bunge no libro dele La investigación científica, a cual nos referimos no módulo anterior. Se lembran desta clasificación, lembrense do recorte ou da seleção que nos fixemos dentro desa clasificación respecto das ciencias factuais, que serían o objetivo privilegiado da disciplina e notadamente dentro do universo das ciencias factuais o coñecimentos biológicos, as ciencias biológicas, lembrense desa clasificación, e formúlense simplesmente a pregunta: cade o lugar, donde está a filosofía en esa clasificación das ciencias? Vexan ben que esta clasificación das ciencias inclúe, por exemplo, moitas das chamadas ciencias humanas. Inclúe a socioloxía, inclúe a economía, inclúe a psicología social, inclúe a historia, inclúe a ciencia política, mas dentro do universo daquilo que normalmente se llama ciencias humanas ou humanidades, aí non está incluído, concretamente, non está incluída a filosofía. Como é que iso pode ser? Por que cual é a razón de ser desa exclusión? A razón de ser desa exclusión reside, está justamente no carácter metacientífico da reflexión filosófica, ou na posición metacientífica, mellor, na posición metacientífica
que a reflexión filosófica ten cuando ela toma a filosofía da ciencia como seu objeto o seu tema de reflexión. En realidade, o máis claro, o máis esclarecedor que pode ser dito a ese respeito é que a filosofía da ciencia non está en esa clasificación das ciencias porque ela é justamente a encarregada de facer esa clasificación. Si a filosofía da ciencia está aí, ela está implícitamente como o lugar desde o cual esa clasificación é construída e desde o cual esa clasificación pode ser analizada, pode ser examinada. Aliás, podríamos dizer, ese destaque, esa línea que nos deseñamos en torno do grupo, do conjunto das ciencias factuais, justamente sería unha línea que é a propia filosofía da ciencia a que está trazando e que está establecendo. De fato, a distinción entre ciencias factuais e ciencias formais sería un exemplo justamente de unha distinción de carácter epistemológico. É desde unha reflexión epistemológica bastante elemental, bastante simples, a partir da cual nos trazamos esa distinción entre ciencias factuais e ciencias formais como a lógica e a matemática. Entón, nós podemos dizer a ciencia é a que a filosofía da ciencia, perdón, é a que constroe a clasificación das ciencias e é ela encarregada de establecer as distinções que permiten a construcción desa clasificación. De algún modo, a pregunta ¿cade a filosofía da ciencia, referida á clasificación das ciencias apresentada por Mario Bunge, sería unha pregunta que ten algo de semellante, non é o mesmo caso, non é para facermos unha analogía moito profunda, mas de alguma forma se asemella á pregunta cade o público si referida a esa representación do Hamlet de Shakespeare que está fotografado, ese momento da representación do Hamlet de Shakespeare que está fotografado aí nesa foto que temos na frente. Nos preguntamos aí, temos o actor representando o Hamlet en aquele momento daquele monólogo célebre no cual ele faz aquela pregunta ser ou non ser, esa cuestión, e nos preguntamos, mas tudo ben, aí está o actor, mas para termos unha obra temos que ter o público. Cade o público? Bon, o público, o sea, para termos unha representación teatral temos que ter un público, Cade o público? Bon, o público non está na representación porque é ele justamente que está asistindo, que está vendo esa representación e constituindo a ela justamente en unha representación. Se preguntar cade a filosofía da ciencia na clasificación das ciencias pode ser semellante a se preguntar cade o público cando nos enxergamos esta foto na cual a foto que está justamente representando esa representación da obra Hamlet que está acontecendo en un determinado teatro. E é bom que entendamos un poquinho o que acontece cando, con relación a esa foto, nos preguntamos cade o público. Porque se trata de establecer aí certas distinções obvias, mas como acontece moitas veces, se trata de distinções obvias das quais podemos nos esquecer, e cando nos esquecemos desas distinções obvias, podemos ser levados a confusão e a maus entendidos. É obvio que se eu digo que o autor está aí representando Hamlet, está representando a obra Hamlet. E tamén é obvio se digo que Hamlet é a narración de unha historia. Temos un actor representando unha obra de teatro en particular e esa obra de teatro en particular é a narración desa historia. En certa forma se pode dicir o autor representa unha obra e a propia obra ela é a representación de unha historia. O interesante é que o público non está ni representando a Hamlet, porque Hamlet é representada pelo actor, e
tampouco está narrando a historia, porque a historia já tenha sido previamente narrada por Shakespeare. O público acompaña unha representación e sigue unha narración. Para nós entendermos a natureza da filosofía, da ciencia en particular, temos que nos costumar a establecer este tipo de discriminações. Non exactamente as mesmas que estamos establecendo agora con relación ao público e a obra de teatro e a Shakespeare e o texto da obra de teatro, mas se trata de ser cuidadosos en este tipo de discriminações, en este tipo de distinções, que aliás non somente son, eu diría, a esencia da filosofía da ciencia, sino que son a esencia da reflexión filosófica en geral. A reflexión filosófica en geral, en grande medida, consiste no establecimento de distinções que foren pertinentes de seren establecidas. Entón, levando a serio este tipo de distinções obvias e vendo que na obviedade pode haber alguma complexidade e pode haber algo digno de ser levado en conta e de non ser esquecido, digamos que cada unha das ciencias factuais, lembremos que ese é o noso tema, cada unha das ciencias factuais ou empíricas que está dentro da línea ou dentro do círculo que nos marcamos na clasificación de Mario Bunge, cada unha desas ciencias factuais ou empírica ten como tarefa representar acuradamente algún aspecto do mundo. É unha coisa ben simple, veja ben que eu non estou dicendo nada moito exquisito ni moito problemático. A cada ciencia factual cabe representar acuradamente algún aspecto do mundo. O tema da ciencia, o esforzo da ciencia, consiste en representar o máis acuradamente posible algún aspecto do mundo. Vejan ben que aquí a gente non se está cuestionando se o mundo existe, se o mundo non existe, se cando a gente acredita estar representando o mundo na realidade estamos soñando ou non estamos soñando. A gente non vai pasar por ningún de esos tipos de problemas. Pero ao contrario, estamos dando simplemente por presuposto que cabe a ciencia procurar representar acuradamente algún aspecto do mundo. E sendo eso así, sendo que cabe a ciencia representar da forma máis precisa e completa posible algún aspecto do mundo, podemos dizer que a filosofía da ciencia, en cambio, non procura representar o mundo, o tema da filosofía da ciencia non é representar o mundo, mas entender as regras que rigen as representações científicas. Así, cando falemos de filosofía da biología, poderemos dizer o seguinte: non cabe a filosofía da biología tentar representar os seres vivos e os procesos biológicos. Eso é asunto da biología. É a biología que cabe e compete representar os seres vivos e os procesos biológicos. O que cabe á filosofía da biología é entender a lógica, as regras, a gramática pela cual o que rige o modo en que a biología vai construindo ou tentando construir, rectificando, aprimorando, corrigindo, mellorando esa representación do ser vivo que é justamente o coñecimento biológico. Tamén podemos dizer o seguinte: as representações científicas son afirmações sobre algún aspecto do mundo que usualmente están articuladas en sistemas, que son eso que chamamos teorías. E a nos o que nos vai interesar na filosofía da ciencia é entender como se constroen e validan nesas afirmações e de que forma é que elas se van articulando en eses sistemas que nos chamamos de teorías. A filosofía da ciencia fala sobre afirmações, fala sobre teorías, fala sobre o coñecimento científico. Por iso ela é unha metalinguaxe, por iso ela é metaciencia. Neste sentido, se pode dizer que a filosofía da ciencia lembra, en algún sentido, visto o tema desde certa perspectiva, e sabendo que se trata simplesmente dunha imaxe e dunha analogía, a filosofía da ciencia lembra ao que está acontecendo en este famoso cuadro, en esta famosa pintura
do pintor español Diego Velázquez, do ano 1656, llamado As Meninas, en español de facto Las Meninas. Que é o que está acontecendo en ese cuadro? En ese cuadro o que nos vemos é justamente unha representación da pintura, né? Unha representación da operación ou do acto de pintar. E pintar, a pintura, ten a ver con a representación. Un cuadro, né, unha obra de arte, se pode dizer, pelo menos en certos casos, isto vale, pelo menos, é unha representación. Né? Escultura, en algún caso, pero en algunhas esculturas poden ser entendidas como representações. As pinturas, sobre todo as pinturas figurativas, poden ser entendidas como representações. E aquí, né, o que se está tematizando neste cuadro é o acto, o momento no cual o pintor representa, né, o momento en el cual o pintor pinta, né, representando unha determinada situación. E vexan ben que se nos olhamos, né, con atención o cuadro, vemos tamén o que é que o pintor está representando. Mas eso é justamente, né, o que se ve aquí, que é un espelho, né, que está no muro, e nos, olhando nese espelho, vemos a imagen do rei e da reina, né, que son os pais que son os pais da princesa, né, que están sendo retratados pelo pintor. Ou seja, o pintor, né, a partir da construción e da disposición da pintura, né, e a partir da colocación estratégica, né, en aquele ángulo de un espelho que nos estaría mostrando o objeto por ele representado, nos está facendo pensar, nos está facendo a nos representar o propio acto da representación. Ou seja, Velázquez está pintando a pintura, está pintando sobre o acto de pintar. Isto é, Velázquez está representando o acto de representar. E en este sentido, se pode dizer, este cuadro en particular, ou este cuadro ten algo de moito particular, que é justamente o fato dele ser a representación de unha representación, isto é, a representación do momento, do acto do representar, que é, de alguma forma, tamén o que nos faremos na disciplina Filosofía da Ciencia. Vamos a tentar representar, vamos a tentar entender en que consiste ese acto de representación, né, que acontece na produción do coñecimento científico. Levando en conta, entón, o que acabamos de dizer, levando en conta incluso esta analogía entre a filosofía da ciencia e a pintura de Velázquez, se poderán entender as definições de nosa disciplina, as definições de filosofía da ciencia, que serán fornecidas a seguir. E vejam ben que falo de definições, né? De facto son dúas definições, né? E mas que, insisto, aquí nesto é algo semellante ao que eu falei respecto da definición de ciencia, né? Non son definições diferentes, non son definições en conflicto, sino que son definições que en certa forma son alternativas, complementarias, ou que a unha delas, né, tal vez a segunda, que completa a primeira, embora, já verán vocês, é a primeira a que realmente vai máis nos interesar aquí en esta disciplina de filosofía da ciencia que agora estamos desenvolvendo. Segundo esta primeira definición, entón, que como eu digo é a que máis va a refletir o asunto de nosa disciplina actual, de esta disciplina en particular de filosofía da ciencia, né? Según esa, entón, esa primeira definición, a filosofía da ciencia é unha tentativa de explicitar os criterios, principios e conceitos que posibilitan, orientan, sustentan e limitan as pesquisas e as polémicas científicas, non estando eles propios, isto é, esos criterios, principios e conceitos, submetidos á discusión. E, para entender, entón, a definición, vamos a lembrar primeiro de unha coisa. Lembremos, en primeiro lugar, das definições de ciencia que nos analizamos no módulo anterior, né?
aí apresentamos 3 definições de ciência, mas aqui particularmente nos interesam 2. Né? Aquela que eu caracterizei como a definição popperiana de ciência e aquela que eu caracterizei como a definição ou descrição kuhniana, ou em todo caso baconiana, de ciência. Segundo a primeira, segundo a caracterização ou concepção popperiana do conhecimento científico, o conhecimento científico é uma constelação de polêmicas. Né? É como uma série de polêmicas que vão se estendendo ao longo do tempo. E participar da construção do conhecimento científico, né, não é mais do que participar dessas polêmicas, é participar ativamente nessas polêmicas. A outra, a caracterização kuhniana ou baconiana, caracteriza a ciência justamente como pesquisa. Não como polêmica, mas como pesquisa. Isto é, como um empreendimento coletivo pelo qual se vão produzindo conhecimentos sobre o mundo e se vão acumulando. Né? Se lembram, não se tratava, naquele caso, de definições em conflito de ciência, sino simplesmente de definições complementares. Né? Para entender a ciência temos que entender que ela é um grande programa de pesquisa, ou que cada disciplina científica constitui ela em si própria, na sua unidade, um grande programa de pesquisa, embora saibamos também que o desenvolvimento desse grande programa de pesquisa, que é um desenvolvimento coletivo, comunitário, que se baseia em grande parte em alguns consensos fundamentais compartilhados por uma comunidade científica, né? Esse empreendimento coletivo, né? Basado, como eu digo, em última instância, em algum tipo de consensos, tampouco está exento de polêmicas. Né? E, dito isso, né, aqui o que nos vai interessar são justamente esos consensos, esos presupostos compartilhados que permiten que as pesquisas sean desenvolvidas como un emprendimento colectivo, né, de unha comunidade, mas tamén que permiten as propias polémicas, porque vocês saberán que para nós discutirmos con alguén, para nós intercambiar argumentos con alguén, temos que compartilhar algúns presupostos que permiten a discusión. Quer dizer, a principio todo pode ser discutido, isto é verdade, mas non todo pode ser discutido ao mesmo tempo. A gente, para discutir, tem que ter uma organização na discussão. Nossa capacidade de discutir, nossa capacidade de duvidar, sempre é uma capacidade local, limitada. Porque para nós poder duvidar de algo, para nós poder discutir sobre alguma coisa, temos que partir de um conjunto de presupostos que momentáneamente no van a ser colocados en dúvidas y no van a ser discutidos. Y esos presupostos, esos puntos de partida, son básicamente principios, regras, ideas gerais que van a orientarnos a discusión, no caso a nosa pesquisa, van a dizer para onde ela tem que ir, van a definir a base a partir da qual ela pode ser construída, né? Os presupostos justamente a partir dos quais ela pode ser construída, mas também van a establecer limites, van a establecer algum tipo de limitação respecto de sobre que se pode pesquisar e sobre que não cabe pesquisar, sobre que se pode discutir e sobre o que não se pode discutir. Ou seja, nós podemos comparar a ciencia con un jogo, né? E nesse jogo, para que possa ser jogado, né? Para que um jogo seja possível, se possa jogar o jogo, é preciso que esse jogo se submeta a regras. Tem que haver critérios para estabelecer quais são boas jogadas e quais não. Tem que haver princípios gerais que digam, né, para onde, como é que esse jogo tem, qual seria o objetivo final desse jogo, né? E na medida em que existe essa aparelhagem de regras, de princípios, de pautas que estipulam como se deve jogar e com que objetivo se deve jogar, né, o jogo é passível de ser jogado, mesmo que justamente essas regras também estabelecem simultaneamente uma limitação ou uma interdição
respecto de jogadas que non poden ser feitas. Isto é, para que un jogo se posa jogar, algo ten que estar permitido, mas tamén algo que ten que estar prohibido. E o que interesa a filosofía da ciencia é justamente entender esas regras de jogo que moitas veces non están claras, moitas veces son implícitas, e toca justamente a reflexión da filosofía da ciencia trazer elas a luz, as esclarecer, porque justamente por estaren moitas veces escondidas no espazo do tácito, no espazo do implícito, nos non temos clareza sobre elas e iso pode eventualmente nos trazer algún tipo de dificultade. Pasando entón a limpo o que acabo de falar. Eses conceitos e principios e tamén criterios aos que me referí na definición anterior da filosofía da ciencia son as regras que estipulan como debemos pensar, e iso é, como debemos pensar cando facemos ciencia, mas lémbrense tamén que, como eu já falei antes, pensar é a mesma coisa do que argumentar. Isto falei no primeiro módulo. Entón, estes conceitos, principios, son regras que estipulan como debemos argumentar e como debemos pensar para poder participar do jogo da ciencia. Eses conceitos, principios, criterios son as regras do jogo da ciencia, e temos que aceitar que non há jogo sin regras, isto é, ao mesmo tempo, non há jogo sin interdições, non há jogo sin prohibições, exclusões de movimentos, ou de posibles jogadas, aparentemente posibles jogadas, que son consideradas como ilícitas. As regras posibilitan o jogo definindo os seus objetivos dele, e discriminando entre jogadas correctas e incorrectas. Coisas que foron, jogadas que foron ben realizadas e jogadas que non foron ben realizadas. E para que un jogo seja posible, entón, como acabo de dizer, ten que haber regras que o limiten. E tamén, isto já falei tamén antes, as ciencias son jogos cuxas regras nem sempre están claras, ás veces sí, entón aí a reflexión da filosofía da ciencia é prácticamente desnecesaria, mas como esas reglas nem sempre están claras e moitas veces esa falta de clareza complica o propio trámite do jogo, complica o propio devir do jogo, é necesario llamar a filosofía da ciencia, ou somos levados, mellor, a reflexión epistemológica para elucidar esas regras que non ficaron claras. Un bon argumento nunha polémica científica, e o mesmo vale para un resultado de pesquisa aceito pela comunidade científica, poden ser caracterizados como boas jogadas no jogo da ciencia. Temos construído un bon argumento. Non necesariamente que seja un argumento definitivo ou que teña convencido a noso adversario, aquele con o cual estamos polemizando, mas hemos construído un argumento considerado válido, atendível, ou hemos producido un resultado que a comunidade científica está levando en consideración. Bon, esas serían boas jogadas no jogo da ciencia. E as regras que nos interesan aquí son justamente as regras sob cuya consideración esas jogadas, ou eses resultados, esos bons movimentos, poden ser considerados como válidos. A elucidación das regras que facen que esas jogadas sexan consideradas boas non é parte do jogo da ciencia, sino que é parte do jogo da filosofía da ciencia. A filosofía da ciencia, a ciencia faz o cientista faz a jogada. A jogada pode ser aceita ou pode non ser aceita pela comunidade científica. O que interesa a filosofía da ciencia é quais son as regras que, en última instancia, regen ou legitiman esos julgamentos da propia comunidade científica. Porém, embora eu falei que a primeira definición de filosofía da ciencia sería aquela que mellor describiría o tipo de problema que nós vamos a analizar nesta disciplina en particular, eu acho que para colocar debidamente en perspectiva esa caracterización de filosofía da ciencia,
y para que fique claro o que tal vez ela propia tende implícito y que podría ser objeto de reflexión y eventualmente de una reflexión crítica, sería bom analizar, mesmo que no seja nuestro interés inmediato, esta otra posible definición de filosofía da ciencia, que eu acho que completa un poquinho a anterior. Esta sería una reflexión da filosofía da ciencia que teria a ver con eso que na tradición francesa costuma se llamar historia epistemológica, né? Se podría traducir como historia conceitual, mas eu acho que não é uma tradução boa ou um equivalente bom, porque limita um pouco a ideia de história epistemológica, que acho que é um pouquinho mais amplo o seu significado do que uma simples história conceitual. Seria uma história teórica, uma história das teorias científicas, mas também seria uma história dos critérios, princípios e regras que rigen ao longo da história a produção do conhecimento científico. Então, bom, dada essa definição de filosofia da ciência, que seria historizada, se poderia caracterizar a disciplina filosofia da ciência como uma tentativa de explicitar os critérios, princípios e conceitos que, em um momento dado do desenvolvimento de uma disciplina científica, posibilitan, orientan, sustentan e limitan as pesquisas e as polémicas que aí acontecen, não estando eles próprios, es decir, esses critérios, princípios e conceitos, nesse contexto en particular, submetidos a discussão. Vejam bem que a definição é basicamente a mesma do que anterior. Se vocês lessem aquilo que está somente em branco e vermelho, vocês se encontrariam com a primeira definição. O que acrescentamos é aquilo que está entre parênteses em cor amarelo. Esses dois parênteses são dois parênteses, cada um deles tem uma missão diferente. A primeira é a contextualização histórica. A segunda é o que poderíamos chamar a regionalização epistemológica. A primeira é a contextualização histórica no sentido de que é o reconhecimento de que esses critérios, princípios e conceitos que interessam a filosofia da ciência, eles estão submetidos a uma própria evolução, também a uma evolução, e que é uma evolução traccionada pela própria ciência em seu devir. Não é que a filosofia da ciência vai mudando e ela vai se aprimorando e inventando melhores critérios, princípios e conceitos que a ciência deve respeitar. Não. É que a própria ciência em seu devir, a própria ciência, ao ela se colocar seus próprios problemas de pesquisa, produzir suas próprias inovações teóricas, ao ela fazer seu próprio trabalho, ela vai mudando a própria regra de jogo que ela foi instituindo e que a filosofia da ciência procurou explicitar. Então, essa definição histórica é fundamental. Se nós fizéssemos a filosofia da ciência da história natural de início do século XIX, veríamos que ela se submetia e se ajustava a regras e princípios que não serão mais válidos na biologia ou na história natural, também, se querem conservar o termo, evolucionista já da última parte do século XIX. Por exemplo, na história natural do início do século XIX, as perguntas históricas justamente sobre a história da natureza, estavam, pelo geral, interditadas, ou eram de colocação muito difícil. Era muito limitadamente que cabiam perguntas sobre a história da natureza. Em cambio, já na história natural de fins do século XIX, dada a mediação e o surgimento da perspectiva evolucionista, essas perguntas pela história da natureza já se podem colocar e tentar responder em uma, digamos, com uma tranquilidade, poderíamos dizer assim, com uma legitimidade que antes essas questões não teriam jamais tido. E claro, espero que isto não fique muito complexo para vocês, digamos, história, digamos, eu estou falando de uma história natural onde as perguntas pela história da natureza não tinham uma cabida tão clara. Bom, porque a palavra história natural tem uma certa ambiguidade para nós hoje.
Quando alguém nos fala hoje de história natural, pensamos imediatamente em história da natureza. Por quê? Porque estamos de alguma forma já condicionados pela perspectiva evolucionista. Sabemos que a natureza teve uma história e vinculamos a história natural com o estudo justamente desse processo histórico, né, que explica a configuração atual da natureza. Mas, digamos, o termo originariamente história natural não tinha a ver com esse significado da palavra história que nos damos agora, que de fato é muito novo, né, sino que tem a ver com a simples ideia de descrição. Né, a história da natureza, a história natural do início do século XIX ainda se via a si mesma em grande parte como um empreendimento puramente descriptivo, em grande parte como um empreendimento puramente descriptivo, né, talvez interessado em estabelecer correlações, né, mas com muita dificuldade e só em forma muito restringida, né, se permitia falar de processos históricos para explicar essas correlações ou esses dados que ela estava interessada em descrever. Então, quer dizer, se nós analisamos as regras do jogo da história natural do início do século XIX, nos vamos a encontrar com regras do jogo diferentes de aquelas da biologia actual e incluso daquelas que foram próprias da história natural evolucionista dos fins do século XIX. Bom, então, dito isso, podemos dizer, então, bom, a filosofia da ciência, então, é uma disciplina cuja tarefa não acaba nunca, né? Da mesma forma que o progresso da ciência é indefinido, né? Que a ciência sempre irá progressivamente mudando seus próprios pontos de vista, né? A filosofia da ciência deverá ir atrás da própria ciência, né? Tentando elucidar essas regras que ela vai criando, recreando e formulando, né? A partir de seu próprio desenvolvimento, né? Sabendo además que esas regras, né, en grande parte pelo menos, non son regras válidas para todas as disciplinas científicas, sino que elas valen para disciplinas científicas en particular, né? Por eso falo de que esas regras valen en un determinado contexto, aí o segundo, né, o segundo paréntesis en amarelo desta segunda definición, né? Si nós queremos entender justamente, por exemplo, os problemas da filosofía da ciencia da historia natural do final do século XIX, no? Ou da passagem dessa história natural pre-evolucionista para essa evolucionista, para a história natural evolucionista, temos que levar em considerar, né, e temos que assumir que se trata de problemas y de principios que están ahí en juego, que son específicos da historia natural y que, digamos, non ten nada a ver con o que pode estar acontecendo, né, no dominio da física. Isto é, non há unha filosofía da ciencia geral, ou há muito pouco que se possa dizer en geral no dominio da filosofía da ciencia, né, e os problemas máis importantes e máis interesantes da disciplina sempre son problemas específicos de disciplinas científicas concretas, como por exemplo, algumas das disciplinas das ciencias biológicas, algumas disciplinas da física ou da química. Uma reflexão epistemológica tem que ser, em última instância, uma reflexão histórica e uma reflexão regional. Na nossa disciplina, vamos a levar en conta máis o imperativo de regionalidade, vamos a nos referir moito a biología. Infelizmente, por unha cuestión de tempo, por unha cuestión de talvez de imposibilidade de organizar os conteúdos, non vamos a traballar dentro de unha perspectiva histórica. Dito entón que as regras do xogo da ciencia van mudando conforme o xogo da ciencia progride e se diversifica, esclarecido isto e que en función de eso o traballo da filosofía da ciencia nunca acaba, podemos entón voltar a nosa definición primeira de filosofía da ciencia, que, como eu já falei, é aquela que mellor va a caracterizar o tipo de problema que nós vamos a abordar nesta disciplina, cuya referencia será sobre todo a biología contemporánea, sin nos referirmos, pelo menos de forma sistemática, eventualmente faremos alguna referencia, ao pasado
das próprias ciências da vida. Então, segundo esta primeira definição, né, a filosofia da ciência é uma tentativa de explicar os critérios, princípios e conceitos que possibilitam, orientam, sustentam e limitam as pesquisas e as polêmicas científicas, não estando eles próprios submetidos à discussão. Né? E sendo que justamente pelo fato de não estar submetidos à discussão, eles acabam se incrustando, né? Se escondendo, né? Na esfera do implícito, e desde aí, desde a esfera do implícito, às vezes, eles podem perder clareza, né? E essa clareza é necessária de ser recuperada em alguns casos, porque essa falta de clareza pode emperrar, pode dificultar o próprio progresso da ciência, e então é necessária uma reflexão que venha a recuperar esses conceitos, a fazer eles um pouquinho mais claros, para que a própria pesquisa e as próprias polêmicas científicas possam seguir avançando. Mas eu quero insistir sobre algo que eu falei também, que já falei quando me referi àquela definição mais histórico-epistemológica da filosofia da ciência. Eu falei algo aí que é muito importante e que tem a ver com isto, tem a ver com o fato de que a ciência, né, é ela a que no seu próprio desenvolvimento estabelece esses conceitos, princípios e regras que a reflexão epistemológica almeja ou procura explicitar. Quer dizer, a filosofia da ciência não está chamada a estipular as regras da ciência, somente ela elucida essas regras. Isto é, não é desde a filosofia da ciência e a partir de uma sabedoria filosófica, quem sabe inspirada por que coisa, quem sabe fundamentada em donde, que nós vamos a enunciar as regras ou delimitar os conceitos fundamentais do conhecimento científico. Nada disso. Esses conceitos fundamentais, essas regras fundamentais, esses pressupostos, são produtos da evolução do próprio conhecimento científico. É ela, a própria ciência, a que se dá a si própria as regras a partir das quais ela funciona. O único que a filosofia da ciência tem a fazer aí é elucidar e fazer que essas regras fiquem mais claras, porque, como acontece, por exemplo, com nosso próprio idioma, que evolui modificando suas regras, mesmo que isso aconteça assim, mesmo que seja o próprio idioma e os próprios falantes do idioma que em função do próprio acto de se comunicar, da própria atividade da comunicação, que vão fazendo modificar esse idioma, isso não quita, não impide que em alguns casos seja necessário chamar àquele que vai estudar a gramática, ao especialista em gramática, para explicar, né, ou para elucidar aquelas regras que eventualmente pudieron não ter ficado o suficientemente claras. Né? Outra vez, cabe aqui a comparação da ciência com uma linguagem. Né? Participar da ciência é falar uma linguagem. En todo caso, incluso participar da ciência é poder participar de uma polêmica, né, que se rige essa polêmica por uma determinada linguagem, por uma linguagem que tem sua gramática, uma gramática móvil, uma gramática que vai mudando conforme a própria discussão vai mudando, mas às vezes essa gramática não fica clara, essa falta de clareza complica a própria discussão, e então é necessário fazer essa reflexão de tipo gramatical, essa reflexão reflexiva, essa reflexão metacientífica, que é a reflexão da filosofia da ciência, que é aquele discurso que tenta esclarecer essas regras que a ciência se dio a si própria, que a ciência definiu para si mesma em seu próprio progresso, em seu próprio trabalho, em seu próprio devir. Em todos os casos que nós possamos tratar na filosofia da ciência, ou que nós incluso possamos tratar na nossa disciplina, essa atividade de elucidação de regras segue mais ou menos un mesmo esquema que, pelo menos en forma, si se é representado de forma muito simplificada, se pode considerar como válido, como eu digo, para todos os exemplos de elucidação. É un esquema que se poderia caracterizar como o esquema propio da compreensão epistemológica. A compreensão epistemológica tem como objeto esclarecer o que poderíamos chamar casos duvidosos, ou, se vocês querem, jogadas duvidosas. Isto é, há um momento no qual
os cientistas facen jogadas no jogo da ciencia e fica a dúvida se essas jogadas são efectivamente legítimas, né? Se são correctas, se vocês querem, se são gramatical ou metodológicamente correctas, né? Un resultado científico é obtido, o resultado é convincente, o resultado parece ser digno pelo menos de ser discutido, mas não está claro que o resultado haya sido obtido de acordo com os pressupostos mais básicos da disciplina. Ele de pronto tem um nível de problematicidade diferente de aquele que poderia ser a simple adequação de materiais e métodos ou simple adequação da técnica utilizada, sino que é um tipo de inadequação ou um tipo de carácter problemático que transcende esse límite do habitualmente discutido pelos cientistas. Ou pensem incluso em um argumento, né? Um argumento construído por um cientista que de pronto segue uma lógica nova, né? Que até certo momento ele se rige pelo que os cientistas fazem habitualmente, mas que de pronto va além, né? Esse argumento de aquilo que os cientistas normalmente fazem. Pensen, por exemplo, nesse livro esse grande livro que foi sobre a origem das especies, que Darwin justamente caracterizou como um grande argumento, né? E um grande argumento muito inovador, né? Que em grande parte se basava en dados e en formas de argumentar que os cientistas reconheciam como válidas, mas iba muito além do que qualquer cientista tinha ido, né? E isso suscitava então incluso questões que poderíamos caracterizar como questões epistemológicas. Não estava claro que essa grande jogada, esse grande movimento de apertura à biologia evolutiva que estava fazendo Darwin fosse um movimento ou uma jogada legítima. E bom, e como se sai dessa, como se tenta dirimir essa questão? Bom, há um caso duvidoso, mas se há um caso duvidoso, tem que haver algum caso paradigmático, né, a partir do qual avaliar ele. O que seria um caso paradigmático? Um caso paradigmático seria um caso de jogada, né, argumento, resultado obtido, sobre cuya validade, sobre cuya legitimidade não quepa dúvida. A ideia seria que essa legitimidade, que parece ser clara e indiscutível, deve se deber ao respeito de algum critério, deve ser deber a que esse exemplo paradigmático se ajusta a uma regra, princípio ou critério que talvez não está claro, que mereça ser elucidado e que uma vez que ele seja elucidado nos poderá permitir avaliar melhor se aquele caso duvidoso pode ser aceito ou não aceito. Ou seja, há uma jogada problemática e para nós podermos discutir essa jogada problemática temos que procurar como referência uma jogada que não tenha sido considerada problemática, uma jogada cuja validade seja considerada obvia por todos, para, a partir de ela, elucidar ou explicitar uma regra desde a qual avaliar o caso duvidoso. E claro, é muito melhor se o caso paradigmático positivo se vê complementado por um caso paradigmático negativo, né? Temos um caso duvidoso e para nós avaliar esse caso duvidoso nos referimos a um caso paradigmático de boa jogada e a um caso paradigmático de jogada ruim, de jogada ilegítima, né? Se há uma jogada claramente considerada como ilegítima e outra claramente considerada como ilegítima, deve haver uma regra ou um conjunto de regras a partir dos quais se pode fazer essa discriminação. Então, tentemos elucidar essa regra ou essas regras para, a partir de aí, avaliar o caso duvidoso. Um exemplo que nós vamos a ver agora nas próximas aulas, que é o exemplo do conceito de espécie. Os biólogos discutem muito sobre o conceito de espécie, né? E como se discute essa? Como se faz essa discussão? Bom, essa discussão se desenvolve basicamente em base a casos paradigmáticos, ou seja, nós tentamos esclarecer o conceito de espécie, que é uma regra, né? O conceito funciona como uma regra que nos permite caracterizar ou não como especies a determinadas linagens de seres vivos, e para nós establecer os limites desse conceito,
o que nos remitimos sempre, tentamos nos remitir a casos paradigmáticos de linajes que reconocemos como especies y a casos paradigmáticos de linajes que no reconocemos como especies, que reconocemos como linajes, mas no como especies, para a partir de aí elucidar justamente a regra o principio geral, né, que é justamente, né, o propio conceito de especie que nós queremos elucidar. Eso o vamos a ver justamente, será o exemplo de reflexión epistemológica con el cual nos, né, vamos a iniciar o desenvolvimento, né, temático da nosa disciplina. Agora, e antes de concluir, me deixen voltar máis unha vez ao tema da utilidade da filosofía, lembrando alguma coisa que eu já falei, né, en un módulo anterior, né? A filosofía da ciencia, este tipo de reflexión, este tipo de clarificación das regras do jogo da ciencia, né, é, en primeiro lugar, muito importante para a propia pesquisa, né? Isto é, quando a pesquisa científica é muito ambiciosa en seus objetivos teóricos, ela necesariamente vai nos levar na direção de uma reflexión epistemológica. O exemplo de Einstein, aquele dado por Sábato, é un exemplo claro de eso. Claro, se nosa pesquisa científica se restringe moito ao plano da normalidade, aquele do cual falaba Thomas Kuhn, é moito posible que a reflexión epistemológica aí non seja maiormente necesaria. Mas, insisto, se nosa pesquisa ten objetivos ambiciosos teóricos, é muito probável que ela nos acabe empurrando, que ela acabe hacia a filosofía da ciencia ou acabe precisando eventualmente do subsidio da filosofía da ciencia para ela poderse desenvolver. Lembrando, outra vez, máis unha vez, aquilo de que esa reflexión epistemológica non ten por que ser feita por un especialista distinto do propio cientista, né? No caso da biología, por exemplo, ten sido en geral, na maior parte das veces, o propio cientista, aquele que foi levado a unha reflexión epistemológica para esclarecer aqueles principios e regras que estaban direccionando o seu traballo, mas que de pronto parecían non ficar totalmente claros. Vamos a ver eso con relación ao conceito de especie e vamos a ver eso con relación a aquela distinción entre explicacións dos fenómenos biológicos por causas próximas e causas remotas. Mas, si nosa pesquisa, por súa natureza, non nos leva na dirección ou non exige a reflexión epistemológica, con certeza o que sempre vai exigir o debería exigir para ser ben desenvolvido a reflexión epistemológica é o ensino de ciencia en cualquier un de seus níveis, elemental, secundario ou superior. O ensino de ciencia exige de unha reflexión epistemológica. O profesor de ciencia debería ser ele, simultáneamente, ao ser un profesor de ciencia, ele debería ser un filósofo da ciencia. E o que vale para ele vale tamén para aquele que se dedica á divulgación científica, né? O debería valer, de facto non vale, né? Porque, digamos, e isto digo tanto na divulgación científica que pode acontecer na media, né? Nos jornais, nas revistas de actualidade, a divulgación científica máis especializada, como aquela que se pode manifestar en libros brillantes, como pode ser, por exemplo, O Gen Egoísta de Richard Dawkins, ou libros, non sei, moitos libros que hai, por exemplo, sobre biología evolutiva, que por estaren mal estructurados acaban facendo un moito pouco favor á divulgación desta área ou de outras, podría ser exemplos de outras áreas do coñecemento científico. E tamén, por exemplo, a divulgación científica que acontece no museo, né? Os museos hoxe, por exemplo, os museos de ciencias naturais ou de historia natural, son un lugar importante para que o público entre en contacto con os resultados do coñecemento científico. Eu acho que a filosofía da ciencia pode, auxiliar a que a forma en que se organiza a mostra de un museo posa desempeñar mellor seu propio objetivo. De fato, por exemplo,
um dos institutos de museologia científica mais importantes que existe, é o de, vinculado ao Museu Nacional de História Natural de Paris, né? E aí, né, en ese instituto é um dos institutos donde, né, se desenvolve e se pesquisa, né, a filosofía e a historia da ciencia, porque se consideran que elas son elementos fundamentais, né, também para o propio desenvolvimento da museologia. Então digo, se a pesquisa non nos leva pela súa natureza a filosofía da ciencia, o que sí inevitablemente nos ten que levar a filosofía da ciencia é o ensino da ciencia e a propia divulgación. A gente ve, e sobre todo no caso da divulgación, é notável eso, né? A dificuldade en que se envolve o divulgador da ciencia por ele non ter, né, unha reflexión epistemológica profunda ou suficientemente lúcida sobre o coñecimento científico. E tamén, claro, a gestão da pesquisa, né? A administración da pesquisa se vería ela moito beneficiada por o coñecimento epistemológico, né? A comprensión de que existen áreas, né, que se desenvolven siguiendo gramáticas diferentes, siguiendo lógicas diferentes, con certeza, né, a sensibilidade para ese tipo de diferenzas, que son diferenzas de tipo epistemológico, né, eso sería muito bom para o gestor da ciencia, né? O traballo de asumir a responsabilidade de gerir o coñecimento científico, asumir a responsabilidade de gerir as institucións que deben sustentar o desenvolvimento do coñecimento científico, por exemplo, o CNPq, né, debería exigir persoas, né, en primeiro lugar, como algo básico, con formación científica, con experiencia en pesquisa, mas non cualquier pesquisador. Deberían ser pesquisadores con unha sensibilidade para este nivel de complexidade que permita a eles, né, facer un traballo mellor daquele que moitas veces ele é feito. E outra tema, né, que tamén son importantes, son áreas ou cuestións, perdón, nos quais a filosofía da ciencia é relevante. É a vigilancia do coñecimento científico. Vamos a falar primeiro da vigilancia do coñecimento científico. O coñecimento científico é moito importante na nosa sociedade. O coñecimento científico está por trás, non somente, mas é un dos factores que está por trás da pesquisa científica, por exemplo, do desenvolvimento das tecnologías que marcan, né, en grande parte o devir da nosa sociedade. Bom, e eu acho que unha formación científica debidamente completada con unha boa formación epistemológica permitiría que os cidadáns pudiesen exercer unha vigilancia sobre o coñecimento científico máis eficiente e máis lúcida do que elas exercen. O sea, por exemplo, moitas veces unha tecnología é ofrecida como o único camino para a resolución de un determinado problema. A filosofía da ciencia podería permitir que o cidadán tomase eso, né, sempre con precaución, sabendo que, né, en esa idea de que esa alternativa de pesquisa é a única posible, ou que esa alternativa ou ese proyecto tecnológico, esa vía de desenvolvimento tecnológico é a única posible, poden estar envolvidos outros factores diferentes do que o propio coñecimento científico. E por último, né, unha coisa que a gente pensaría, eu sei lá, en algún momento da miña vida cheguei a pensar que iso já non era máis necesario, que é a necesidade da filosofía da ciencia para saber defender, né, políticamente o coñecimento científico. O coñecimento científico nos últimos tempos ven sendo cuestionado políticamente de unha forma, né, que exige unha boa defensa, e esa defensa supõe, para ser eficiente, de unha boa reflexión epistemológica, e eu acho que para iso tamén, entón, a filosofía da ciencia ten moito para ofrecer. E dito eso, posso entón fechar este terceiro módulo da disciplina.